Fala meu povo, eu sou o Odessei Oliveira e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Parede aquecida e controle de videogame. Os detalhes do Titã, o submersível que implodiu em visita ao Titanic. Antes que o submergível Titã começasse a descer para o mais profundo oceano, primeiro os seus 5 passageiros tiveram que ser trancados, isso mesmo, trancados lá dentro. Tudo isso por uma equipe de apoio que selou a abertura com parafusos hermeticamente colocados. Titã era um dos únicos submarinos tripulados de propriedade privada do mundo. Embora a empresa, construtora OceanGate, também opere outro submarino chamado Cyclops desde 2015, o Titã foi expressamente construído pela empresa para permitir que os turistas visitassem os destroços do navio Titanic. De acordo com a empresa, a OceanGate, o Titã pesava 10.432 quilos e tinha um casco fabricado em fibra de carbono de 5 polegadas de espessura. Isso é um padrão usado nos modelos aeroespaciais, reforçado com 2 tampas de titânio. Ele era capaz de atingir a profundidade de 4.000 metros abaixo do nível do mar. Muito mais do que o submarino americano de mergulho mais profundo, o USS Dolphins, que chegou a 900 metros no seu nível máximo de capacidade. Para contextualizar, os destroços do Titanic estão a 3.800 metros abaixo da superfície. Contudo, nem as paredes reforçadas, nem as tampas de titânio foram capazes de impedir a implosão do submersível, levando à morte os seus 5 ocupantes. O Titã começou seus testes em março de 2018, antes de realizar sua jornada inaugural em 2021. No ano passado, 2022, ele fez 10 mergulhos, embora nem todos tenham sido nos destroços do Titanic. Uma vez separado da sua plataforma de lançamento e recuperação, os 4 propulsores elétricos do submersível o ajudavam a atingir a velocidade de 4 km por hora. Em uma viagem, a empresa chegava a gastar cerca de $1 milhão, ou 5 milhões de reais. Tudo isso em combustível. Segundo o CEO Richard Rush, que era uma das vítimas, em uma entrevista que ele deu à CBS, no ano passado, Richard foi um dos projetistas, e chegou a admitir nessa entrevista que fez uma mistura estrutural muito perigosa, ao colocar fibra de carbono e titânio a uma pressão de 4.000 metros abaixo da água. Há 2 anos, Stockton Rush disse: eu quebrei algumas regras para tornar isso possível. Acho que quebrei usando a lógica e a boa engenharia. A fibra de carbono misturada com titânio tem uma regra que diz para não fazer isso, e bom, eu fiz. Para resistir à alta pressão do fundo do mar, submarinos precisam ser construídos com materiais ultra resistentes, como o titânio, um dos metais mais fortes e, por isso, um dos mais caros. A fibra de carbono não tem a mesma resistência e pode ceder quando exposta a uma pressão muito alta. A declaração do dono da OceanGate revela que ele sabia do risco envolvendo o uso da fibra de carbono na construção do Titã, mas decidiu continuar submetendo a cápsula a uma pressão 400 vezes maior do que a da superfície. Desde 2018, especialistas vinham alertando que o mini-submarino não era seguro para mergulhar até a profundidade onde estão os destroços do Titanic. Mesmo assim, as missões arriscadas seguiram adiante. Muitas pessoas se perguntam, como era por dentro o submarino. Ele era extremamente estreito. Podia transportar uma tripulação de apenas 5 pessoas, um piloto e 4 passageiros. Embora seja maior que os concorrentes, os passageiros são obrigados a sentar no chão
com espaço ilimitado para se movimentar. Realmente ele tinha um espaço muito pequeno. Na frente da embarcação há uma grande janela, de forma côncava, chamada de vigia, que oferecia um ponto de observação que a empresa dizia ser a maior janela de visualização de qualquer submersível tripulado em alto mar. As paredes do submarino também são aquecidas, elas tinham um aquecimento, pois as condições podem se tornar extremamente frias em tal profundidade. Lâmpadas montadas na parede eram a única fonte de luz a bordo. Excepcionalmente, porém, incluía um banheiro privativo para clientes na frente do submarino. Uma pequena cortina puxada quando estava em uso, o piloto colocava ali uma música a bordo, um tanto quanto constrangedor. No entanto, o site da empresa recomendava restringir a sua dieta durante o mergulho para reduzir as probabilidades de precisar usar as instalações. Também era equipado com poderosas luzes externas, que são usadas para iluminar os destroços do Titanic. Várias câmeras de alta definição 4K também estavam conectadas ao exterior, e um scanner a laser externo e um sonar eram usados para mapear o navio. No interior, a tripulação podia ver o navio em ruínas em uma grande tela digital, enquanto revisava os dados coletados em vários tablets. O Titã contava com cerca de 96 horas de reservas de oxigênio a bordo. Grande parte do interior, admite a empresa, consiste em várias peças de tecnologia de prateleira, que, segundo ela, ajudou a agilizar a construção e simplificou a operação e substituição de peças em campo. Como então o submarino, um submergível, como o Titã era controlado? Bom, o rastreamento por GPS deixa de funcionar corretamente quando os submarinos mergulham em uma profundidade tão profunda quanto a do Titã. Em vez disso, um sistema especial de mensagens, isso mesmo, mensagens de texto, permitia que a tripulação recebesse instruções da equipe no navio de superfície acima. A bordo, o piloto dirige com base nessas instruções. Com um controle de videogame modificado, veja só você. Rush, o Richard Rush, falando a CBS, no ano passado disse que pilotar o submarino não deve exigir muita habilidade. O mergulho completo até os destroços do Titanic, incluindo a descida e a subida, supostamente levava 8 horas. Mas quando o correspondente da CBS, David Pogue, fez uma viagem do Titã em 2018, as comunicações foram danificadas e interrompidas por instantes. Eles ficaram perdidos no mar por mais de 2 horas, antes que a comunicação total fosse restabelecida. Quais medidas de segurança estavam em vigor no submarino Titã? Bom, o Titã precisava lidar com a enorme pressão exercida pelo oceano em tal profundidade. Segundo o site da OceanGate, ele possuía um sistema de monitoramento do casco da embarcação em tempo real. Além disso, os sensores para analisar os efeitos da mudança de pressão no submarino durante o mergulho, a fim de avaliar a integridade da estrutura. Não é possível dizer se estes aparelhos falharam ou não, ou se havia um defeito no casco que provocou a implosão. A tese das autoridades é que o submarino tenha implodido. Isso ocorre quando uma pressão externa é tão forte que rompe a resistência de uma estrutura e faz com que ela colapse de fora para dentro. Segundo a imprensa americana, a Marinha dos Estados Unidos detectou um som de implosão ou explosão perto da hora e do lugar onde a cápsula perdeu contato com a superfície. Fontes disseram que não era possível garantir que o som estava relacionado ao desaparecimento do Titã e que a informação foi repassada imediatamente às equipes de busca. Antes que o submarino começasse seu mergulho, uma equipe de apoio trancou toda a tripulação dentro,
fechando a escotilha do lado de fora, selando com 17 parafusos. A OceanGate diz que é uma embarcação experimental e que quando a CBS viajou a bordo, o correspondente teve que assinar um termo de responsabilidade, dizendo que não foi aprovado ou certificado por nenhum órgão regulamentador e poderia resultar em lesões físicas, impactando trauma emocional ou morte. Em comunicado à imprensa em 2019, a empresa explicou por que o Titã não havia sido classificado por um órgão independente. Trazer uma entidade externa a par de todas as inovações antes de colocá-las em teste no mundo real é uma anátema para a inovação rápida. Isso afirmou em vídeo promocional o especialista em segurança de software da OceanGate Experience, Aaron Newman. Diz a clientes em potencial que viajar no submarino não é um passeio à Disney. Você sabe, há muitos riscos, envolvendo e muitos desafios. Tudo isso eles falavam para quem queria fazer esse passeio inusitado. Esses perigos se provaram reais, quando depois de 4 dias de buscas, destroços do submersível Titã foram achados pela Guarda Costeira canadense, e a morte dos seus 5 ocupantes foi inegavelmente confirmada. Mas me diga, e você? Teria coragem de pagar $250 mil, equivalente a mais de R$1 milhão, para entrar em uma cápsula não aprovada, sem regulamentação, trancada por 17 parafusos pelo lado de fora, só para ver os destroços do Titanic? Eu, com certeza, não faria isso, nem de graça. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal para dar aquela motivada aqui pro canal voltar com tudo. Um forte abraço e valeu!